Olá, eu sou o professor João Roberto e nós vamos conversar um pouco sobre alguns tópicos em relação à questão do trabalho de Marx, como partes importantes para que você possa conseguir compreender a leitura do livro 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Eu trabalho com filosofia, sou formado nisso, e já há algum tempo eu venho desenvolvendo junto à professora Dolores esse trabalho de trazer esse tópico, digamos assim, de uma forma um pouco transversal, para que você possa realizar uma leitura consciente do livro que lhe foi proposto e assim compreender os conceitos que podem ser também um pouco complicados, mais ou menos, digamos, mas que são muito importantes para um aprofundamento ideal na obra que você vai ter contato. Então, para que a gente comece, nesse primeiro momento, eu vou comentar um aspecto um pouco geral da obra, digamos assim, na verdade, dos conceitos que Marx trabalha, para que você possa compreender melhor durante a sua leitura. Um primeiro conceito muito importante que você tem que ter em mente é que o livro que você tem em mãos é uma obra marxiana, não é marxista. Marxiano é toda aquela obra que vem diretamente da fonte de Marx. E marxista é toda a obra que ela é derivada de Marx. Então, todos os autores posteriores a Marx são autores marxistas, desde que eles trabalhem, concordem, desenvolvam esse pensamento primordial de Marx. Agora, quando você entra em contato diretamente com uma obra, aí a gente já está falando de um pensamento marxiano. Então, esses conceitos não são conceitos marxistas, são conceitos marxianos. E isso é importante para você ter em mente para que não venha a confundir com outras obras, com outros autores, com outros conceitos que podem estar em voga, por exemplo, hoje. E dentro desses conceitos, todos eles nascem em cima daquilo que a gente chama de luta de classes. E a luta de classes, ela nasce em cima de classe social. A classe social, ela nada mais é do que o conjunto de pessoas que compõem um determinado grupo de interesse comum. Então, esse interesse ele pode ser normalmente vinculado à questão do viés econômico. Duas são as grandes classes, os grandes grupos que participam desse litígio. Uma é a burguesia, outra é o proletariado. A burguesia são todas as pessoas que elas possuem os meios de produção, ou seja, eles têm um prédio, eles têm os insumos, os subsídios, as máquinas. É o dono da indústria, do comércio, ou é a pessoa, na verdade, que paga o salário do seu empregado. E essa pessoa, o empregado, aquela que vende a sua força de trabalho, é aquele que a gente chama de proletário. Então todos os proletários vendem o seu trabalho e todo burguês paga ao proletário um salário em troca do seu serviço. O proletário ele é explorado em cima desse trabalho que ele desenvolve e ele não quer essa condição de subserviência. O burguês quer continuar essa condição de dominação, já que ele acha ela muito interessante e ela lhe rende lucros e dividendos. Por conta disso, o burguês querendo manter o status quo, o proletário querendo quebrá-lo, é que existe aquilo que a gente chama de luta de classes. É o burguês tentando manter a sua condição e o proletário tentando suplantar essa condição e implantar uma realidade menos indigna para si. Isso é luta de classes. E aí, quando a gente está falando do contexto do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, nós já entramos com outro conceito, que é o conceito de fração de classes. Então não basta mais dizer apenas que a gente tem uma burguesia e um proletariado. Agora a gente tem a burguesia, que é composta de uma burguesia industrial, uma burguesia financeira, uma burguesia comercial, uma burguesia agrícola e assim sucessivamente, ou seja, nós temos outros subgrupos e ao mesmo tempo dentro do proletariado nós temos o comerciário, nós temos o empregado, o pequeno artesão, outras pessoas além do operário de fábrica que compõem esse grande grupo. São interesses que também são grupos, na verdade, que são compostos também por divisões econômicas, mas também vem muito daquele efervescer político que a França, que os outros países passaram a viver. Então não é mais somente burguesia ou proletariado. Agora a gente está falando também de subgrupos que são litigiosos também entre si, mas que podem muitas vezes unir-se em torno de um fator comum e, em cima disso, exercer
uma fonte de domínio, uma dominação, alguma coisa em relação à manutenção do status quo junto à sociedade. Então, essa é a primeira parte daquilo que a gente tem para conversar agora. E no nosso próximo encontro a gente vai conversar um pouco sobre a questão do envolto social no qual isso tudo está, digamos assim, condensado dentro do pensamento de Marx. Nos vemos lá.